Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar com você aqui em nossa devocional de esperança e vida. E para a nossa meditação de hoje, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel. E, na verdade, nós vamos passar algum tempo meditando acerca dessas verdades aqui. Eu quero voltar outras vezes em nossa devocional, ah, buscando extrair aqui alguns aprendizados que são úteis para a nossa vida cristã. Embora o texto seja uma mensagem ao povo de Judá, ele possui verdades que são extremamente importantes para a nossa caminhada cristã e para o exercício da nossa fé. E hoje eu quero meditar consigo em alguns versículos aqui do capítulo 1 de Joel. Joel, capítulo 1, primeiramente vamos ler o versículo de número 12. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. O profeta Joel, ele fala nesse primeiro capítulo sobre uma lamentação, e ele convida pessoas de todas as classes, vamos assim dizer, a fazerem um lamento pela praga dos gafanhotos que ocorreu. Então, ele insiste para que toda essa tragédia que foi vivenciada pelo povo de Judá, ela seja então repetida por muitas gerações, para que todos possam se lembrar da forma como o Senhor Deus chamou o seu povo ao arrependimento, da forma como o Senhor Deus decidiu atrair o seu povo para si. Curioso aqui, queridos, é que nesse versículo 12, ele vai falar que todas as folhas acabaram, todas as árvores frutíferas, elas acabaram perdendo a sua vida, acabaram morrendo. E eu queria fazer aqui um comparativo com o pecado. É justamente isso que o pecado faz conosco. O que os gafanhotos fizeram com aquelas plantações, o pecado faz com a minha e com a sua vida. Se eu e você não formos convencidos pelo Espírito Santo de Deus do nosso pecado, se eu e você não produzirmos os frutos dignos de arrependimento, a nossa vida, ela acaba definhando. E não só a nossa vida. Se você for ler o texto na sua sequência, você vai ver que todos os animais silvestres também choravam porque eles não tinham mais alimento. Então, não só eu e você, homem, sofremos com a consequência do nosso pecado, mas toda a criação de Deus. É por isso que esse chamado do profeta Joel ao arrependimento, esse anúncio que ele faz de que o dia do Senhor está próximo, ele é relevante para os nossos dias. Eu e você precisamos ter a disposição obediente de procurarmos ao Senhor, de nos aquietarmos na presença do grande Eu Sou, juntamente com o seu Espírito, e dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê quais são os caminhos maus e me convence do pecado, para que eu possa então produzir os frutos dignos de arrependimento. Esse chamado ao lamento, ele não é exclusivo àquela geração, ele perdura até os dias de hoje. E eu e você, como igreja do Senhor Jesus, precisamos responder primeiramente ao nosso Deus. Responder a Ele, lamentarmos, prantearmos, chorarmos pelos nossos pecados. Confessarmos ao único Deus que é poderoso para nos perdoar, aquele que nos justifica de todo o pecado mediante o precioso Cristo, o precioso sangue de Cristo Jesus. Que eu e você possamos responder a esse chamado ao lamento, dispondo as nossas vidas em oração, buscando em Deus produzir os frutos dignos de arrependimento, para que nós não venhamos mais sofrer com as consequências do nosso pecado de forma temporal e também de forma eterna, e também aqueles que estão à nossa volta, a criação de Deus. Que Deus nos ajude a glorificarmos o seu nome, nos arrependendo dos nossos pecados e confiando de que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que você e todos em sua casa tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. E até a próxima.